pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda parte da primeira aula de administração pública, onde a gente está vendo ainda a organização e estrutura do Estado, governo e administração. Essa segunda parte agora vai começar a gente falando do governo. O governo é o modo pelo qual o Estado é administrado. Ele define os objetivos e diretrizes gerais de atuação, ele fixa políticas públicas e ele toma decisões político-administrativas, tá? O Estado é o Estado, Brasil, né? O governo é o governo da República Federativa do Brasil, é o governo brasileiro, né? Então é diferente de Estado, né? Vocês já vimos na outra aula, na primeira parte dessa mesma aula, a definição de Estado. E agora o conceito de governo já é um pouco mais assim, né? É a forma, né? É o modo pelo qual o Estado é administrado. Então não é o Estado em si, mas o governo, que é aquela coisa transitória, né? No momento é administrado dessa forma, este é o governo, certo? E quais são as formas de governo que existem, né? É monarquia e república. O Brasil é uma república, certo? Monarquia seriam os reis, imperadores, que outros países do mundo utilizam, como a Inglaterra, por exemplo, que utiliza a monarquia. O Brasil é uma república, certo? Agora, a gente fala então dos sistemas de governo, que são o presidencialismo e o parlamentarismo, tá? Depois nós vamos ver detalhadamente o que é cada um deles, mas o presidencialismo, onde o presidente é chefe de Estado, chefe de governo, e o parlamentarismo, o presidente é o chefe de Estado, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. Mas depois a gente vai ver com detalhes do que se trata. O Brasil adota então a república presidencialista, Estado, governo e administração, certo? Vamos ver a diferença entre um e o outro, Estado, governo e administração. O Estado é intangível. Brasil, alguém já viu o Brasil passando por aí? Alguém já viu o Brasil caminhando por aí? Não tem como, né? Porque o Brasil ele é intangível. O Brasil ele é o Brasil, né? É simplesmente o Brasil, o Estado Brasil, a nação Brasil, né? O governo já é aquele ente político. Este homem é do governo. Esta mulher é do governo. Aí tem aquela imagem da parte do político. Aí tem a imagem da Dilma Rousseff, do Sartori, né, governador do Rio Grande do Sul, os prefeitos, né? Já tem aquela visão do político como sendo o governo, né? Já o Estado é intangível. E a administração é o aparelho. O que é o aparelho? É aquilo que é utilizado pelo governo para que se pratique os atos de governo, os atos administrativos, as coisas que são necessárias para que o governo seja colocado em prática. O governo por si só, ele não é a administração. Ele precisa da administração para colocar em prática as suas vontades, certo? Digamos, a administração digamos aqui, ó, vamos colocar assim como um exemplo. O Estado seria a marcenaria, né? Uma marcenaria por si só é apenas uma sala vazia, né? Se não tiver um marceneiro, se não tiver as ferramentas, se não tiver a madeira, a marcenaria seria o Estado, né? Ele não existe por si só, ele só está ali, né? Então o governo seria o marceneiro, o cara que comanda, né, as coisas, que faz as coisas funcionarem. E a administração seria o martelo, o prego, a tábua, né? Tanto não existe governo sem administração, como se fosse somente administração sem o governo também seria algo perdido, algo fora de contexto. Então, só para título de exemplo, Estado é a marcenaria, governo é o marceneiro e a administração seria o martelo, o prego, as tábuas e tudo que o marceneiro precisa para ver o trabalho dele pronto, certo? O Estado ele é soberano, né? Que o Brasil, por exemplo, é uma nação soberana perante os outros, né? O governo é independente e a administração é hierarquizada. Ou seja, assim, ó, o Estado é soberano porque o Brasil é uma nação soberana. O governo é independente porque o Brasil ele se governa. O Brasil ele não depende de outro país. Ele não é mais submisso a Portugal, por exemplo.
Ele é um governo independente. E a administração, ela é hierarquizada. O que é hierarquia? É quando tem lá um chefe, aí tem o subchefe, aí tem o pessoal que obedece aqueles chefes ali. Então, aquela estrutura hierárquica, então a administração ela é hierarquizada. Por exemplo, na hierarquia, né, tem a presidente Dilma Rousseff, os seus ministros, os assessores dos ministros, e assim vai descendo a hierarquia até chegar no Zé, que é o cara que limpa lá o banheiro, né? Ou abaixo dele os estagiários que sofrem, infelizmente, com esse tipo de hierarquia, acaba, né, sempre estourando a corda no lado mais fraco. Mas deu para entender, né, o que é a hierarquia, né? O Estado ele detém o poder, quer dizer, o Brasil detém um poder naturalmente. O governo ele exerce esse poder, né? Ele faz acontecer. E a administração ela executa, ou seja, de acordo com o que o governo quiser, a administração vai fazer, certo? Então, tá vendo que sempre gira em torno de esta é a marcenaria, este é o marceneiro e esse aqui são as ferramentas. Então, né? O objetivo do Estado é o bem comum, o governo ele é um instrumento do Estado e a administração é um instrumento do governo. Então, né, o objetivo, por exemplo, fazer uma cadeira, seria, né, vamos pegar esse exemplo da marcenaria para fixar na mente. O objetivo, fazer uma cadeira. O governo ele vai ser o cara que vai fazer a cadeira. E a administração vai ser as ferramentas que o cara vai usar para fazer a cadeira. Tá me entendendo? Então, dá para se ter uma noção com isso. Aqui, então, nessa parte aqui, o governo, então, define o que fazer, né? O Estado ele é estático, então não entraria nesse caso. O governo define o que fazer e a administração define como fazer, né? Seria a estrutura, né, hierarquizada e tudo mais, vai definir como fazer aquilo que o governo falou que quer fazer. O governo quer fazer, eu quero fazer tal coisa. E a administração vai decidir de que forma isso vai ser feito, certo? E o Estado ele tem um poder discricionário, né, que ele vai decidir o que ele acha conveniente e oportuno que seja feito. E a administração é neutra, né? Ou seja, discricionário, marceneiro, neutro o martelo, porque o martelo não vai para lado nenhum sem que o marceneiro o oriente. Tá certo? Acho que deu para entender bem através desses exemplos aí para a gente poder entender a diferença entre Estado, governo e administração. Agora, as dimensões do conceito de governo. Ele pode ser o governo formal, né, que é o conjunto de poderes e órgãos. O material, que tem as funções legislativa, administrativa e judiciária. O operacional seria a condução política dos objetivos públicos, né? Estrito seria o agente público que exerce o poder, né? E tem a questão dos sistemas de controle recíprocos, que também é denominado de freios e contrapesos, em inglês checks and balances, mas não se preocupe em ter essa expressão inglesa na tua mente, mas apenas entenda que os freios e contrapesos, né, cuja finalidade é impedir que um poder exceda os seus limites e adentre na competência dos demais poderes. Porque se o poder executivo, ele vai executar, se o poder legislativo, ele vai legislar, se o poder judiciário, ele vai julgar. Então, esse sistema de freios e contrapesos, o sistema de controles recíprocos, ele vai impedir que um poder exceda os seus limites. Tá certo? Administração pública, então vamos lá. Definição de administração. Vamos falar o que é administração. É a ciência que trata das organizações, é a ação corretamente calculada para realizar determinados objetivos desejados e é a ação humana cooperativa com um alto grau de racionalidade. Ou seja, antes de se existir esse conceito de administração, né, as coisas eram tudo muito assim no improviso, né? E aí começou a ser tratado através da administração as organizações, a ação corretamente calculada para realizar determinados objetivos desejados. Começou-se a se criar sistemas, né,
para que então, né, com essa ação humana cooperativa, com alto grau de racionalidade, as coisas fossem acontecendo de uma forma menos de surpresa e mais organizada, planejada. Então isso é administração, isso é fazer as coisas acontecerem de uma forma mais sistemática, mais organizada e que vai atingir com isso maior produtividade, maior eficácia e eficiência, tá certo? E aqui o administrador é quem? É o profissional que atua nas organizações e exerce as funções de planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Planejar é decidir o que vai ser feito no futuro, é o planejamento, né? Organizar é decidir ali como vai fazer, de que forma que as coisas vão se organizar para que aquilo seja feito. Dirigir, ou seja, vai gerenciar aquilo para que o objetivo seja alcançado. Coordenar, sincronizando atividades, colocando as atividades em ordem conforme aquilo que for determinado para que se atinja o objetivo. E o controlar é no pós, ou seja, depois que já foi feito um determinado trabalho, ou que já está sendo feito há um determinado tempo, um determinado processo, né, de trabalho, ele vai então fazer o controle de qualidade, para ver se tudo está saindo de acordo com aquilo que foi planejado, enfim, né, isso é o controlar. A alta administração, que são os denominados cabeças, né, agentes com poder de decisão, deverão tomar as decisões certas e a tempo a fim de conduzir a organização ao alcance dos objetivos institucionais, ao crescimento e à sustentabilidade. Então, a alta administração vai levar isso, né, adiante para que tudo seja feito assim, eles são os que têm poder de decisão. Então, assim, agentes com poder de decisão deverão tomar as decisões certas e a tempo, a fim de conduzir a organização ao alcance dos seus objetivos institucionais, ao crescimento e à sustentabilidade. Então, assim, eles vão dar as diretrizes, eles vão definir as formas como que as coisas vão ser feitas, mesmo que eles não façam na prática muita coisa, mas essa alta administração é importantíssima numa organização, porque são eles os cabeças que vão dizer quando é que vai ser feita uma determinada coisa, de que forma que aquilo vai ser feito. Então, eles são os caras que vão decidir, que vão trazer um sistema, alguma coisa de diretrizes mesmo, de definições de que forma vai ser feita determinada coisa, para que os seus gerentes e executores em geral trabalhem em cima daquilo que é da vontade da alta administração de uma empresa ou então de um governo, tá certo? A administração compreende estrutura e recursos, né? Por exemplo, estrutura e recursos seriam o quê? Um prédio, mesa, cadeira, guarda-roupa, guarda-roupa não, o armário lá onde se guardam lá os documentos e, bom, enfim, computadores, tudo mais. Órgãos e agentes, aí, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, os agentes daí seriam o chefe de departamento ali, o secretário de saúde, secretário de turismo, né? Serviços e atividades, o que vai ser feito por aquela secretaria? Meio Ambiente vai cuidar do quê? Do meio ambiente. Saúde vai cuidar do quê? Vai cuidar da saúde, vai cuidar do funcionamento dos postos de saúde, vai cuidar da distribuição de medicamentos, vai cuidar do pré-natal. Então, tudo isso são serviços e atividades que vão ser, então, administrados. A administração pública, agora uma definição aqui interessante, a administração pública é o ramo da administração aplicada nas administrações direta e indireta das 3 esferas ou níveis de governo, federal, estadual e municipal. Compreende as atividades desenvolvidas pelos entes públicos dentro dos limites legais, com o fim de prestar serviços ao Estado e à sociedade em prol do bem comum. Claro, na prática, a gente sabe que muitas vezes as coisas ficam não tão legais, não tão atraentes como é colocado aqui,
Mas a definição é essa, para que seja buscado o bem comum. É sempre assim, ó, tudo que for se falar em administração pública vai sempre ter a palavra-chave bem comum. Porque tu tá administrando, tá fazendo administração, tá administrando a coisa pública. O dinheiro público, as verbas públicas, os serviços públicos. Então sempre vai ser em prol do bem comum. Claro que nem sempre se atinge isso com excelência, muitas vezes se atinge de forma precária ou nem se atinge. Mas a definição é essa, tá, pessoal? Aquela busca pelo bem comum, tá? Corresponde então ao conjunto de pessoas jurídicas, e isso é administração pública ainda, tá? Corresponde ao conjunto de pessoas jurídicas e órgãos públicos criados para realizar a função administrativa do Estado, cujas atividades são desempenhadas pelos seus agentes. Portanto, nesse sentido, temos as pessoas jurídicas de direito público interno, as pessoas jurídicas da administração indireta, os órgãos da administração direta e os agentes públicos. O conjunto orgânico corresponde à administração pública direta e indireta dos três poderes, certo? Nós vamos desmembrar isso aqui daqui a pouco. A gente vai dizer o que é direito público interno, o que são órgãos, o que são entidades, o que é administração direta e indireta. Isso tudo vai ser visto e revisto. Mais na frente vocês vão até enjoar disso aqui. Mas essa definição aqui nos traz com clareza aquilo que nós vamos ver daqui a pouco ao decorrer desta aula. Com certeza dessa aula, porém, talvez nessa parte 2, ou na parte 3, ou na parte 4, um pouquinho mais à frente nós vamos ver isso mais desdobrado, tá certo? Órgãos são centros de competências instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. O que significa isso? Quando tu vai criar um órgão, tu não vai criar um novo CNPJ, não. Tu vai criar, por exemplo, uma Secretaria de Bem-Estar Social. Ela é vinculada à Prefeitura. Então, não existe a Secretaria de Bem-Estar Social, uma coisa, a Prefeitura é outra. Não, não, não. É um órgão que é interno da Prefeitura, a Secretaria de Bem-Estar Social. Ela é subordinada ao prefeito e tudo mais, né? Então, o que é o órgão? O que vem na cabeça quando você pensa na palavra órgão? Tá, vai ter gente que vai pensar no instrumento musical chamado órgão, aqueles lá antigos e tal, mas não. Órgão. Órgão a gente imagina o coração, o rim, o fígado, né? As partes internas do nosso corpo. Então, órgão é interno. Não existe um coração andando por aí, não existe um pulmão andando por aí. O órgão, ele é de dentro de uma pessoa. Essa pessoa se chama, por exemplo, Prefeitura Municipal, certo? E o órgão, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, todos esses órgãos são internos, são coisas que tem dentro da estrutura Prefeitura Municipal, certo? Então, isso são órgãos, tá? Depois nós vamos ver o que são entidades, mas aí nós vamos ter uma nova definição sobre isso. Classificam-se em os órgãos independentes, são os que têm sua origem na Constituição e não se submetem a nenhuma hierarquia superior. Por exemplo, Prefeitura Municipal, né? É um órgão independente, né? Ela não é subordinada a nada, certo? O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, um órgão independente. A União, né? República Federativa do Brasil, órgão independente, entendeu? Então, tudo isso são órgãos independentes porque não são subordinados a nenhum outro. Próximo. A Presidência da República, Congresso Nacional, Senado, Câmara, Tribunais Judiciários, isso tudo são exemplos de órgãos independentes. Os autônomos encontram-se no topo da estrutura administrativa, estão imediatamente abaixo e subordinados aos órgãos independentes. Exemplo, Ministérios de Governo, Controladoria Geral, Advocacia Geral da União, né, eles estão imediatamente abaixo, então, né, Ministérios de Governo, e aí entra também as Secretarias de Estado, Secretarias do Município, também são órgãos autônomos que estão no topo da estrutura administrativa, porém são subordinados ao órgão independente, no caso, Prefeitura, o Governo da República Federativa do Brasil, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e etc., né? Esses são os autônomos.
Superiores exercem funções de comando, direção e controle e sujeitam-se ao controle hierárquico de autoridade superior. Exemplo, gabinetes, diretorias, secretarias, coordenadorias. São, digamos, um departamento de recursos humanos que ele cuida de toda a parte de RH de uma prefeitura, mas ele é subordinado à Secretaria de Administração, que é subordinado à prefeitura. Então ele é um superior, ele exerce uma função de comando, direção e controle, mas ele não é exatamente um órgão autônomo. Ele é ainda subordinado, então, a um órgão autônomo que é subordinado, por sua vez, ao órgão independente. Tá? Subalternos praticamente não têm poder algum e atuam na execução de atividades, por exemplo, recepções, sessões de atendimento ao público. Por exemplo, o vigilante da prefeitura, a guarita do guarda ali. Você tem um guarda lá na guarita e ele é subordinado, subalterno, digamos assim, né? Porque ele não exerce nenhuma atividade, nada que de execução, assim, né? Ele vai ficar ali, ele vai ter o serviço dele burocrático ali, mas ele não tem poder decisório e tudo mais, né? Então é diferente, por exemplo, dos recursos humanos, né? Recursos humanos já é bem mais livre, digamos assim, né? Já o vigilante não, o vigilante ele se atém apenas à função que ele foi designado e acabou, né? O pessoal que faz a limpeza também, eles se atêm a fazer a limpeza e acabou. Eles não têm aquela autonomia de grandes poderes decisórios, né? Eles são, então, nesse caso, subalternos, né? São serviços que não desmerecendo, são serviços muito importantes e tudo mais, mas não são um serviço de poder decisório, de cunho decisório, certo? Os agentes públicos quem são? É o que vocês estão querendo ser, né? Vocês estão querendo ser um agente público, né? Vocês estão querendo ser concursado em algum lugar. Vocês vão se tornar um agente público quando vocês forem concursados, tá? Eles são pessoas físicas, eventualmente jurídicas, aí a gente vai ver detalhezinhos ali que pode vir a ser pessoa jurídica quando ela assume um serviço que seria executado por agentes públicos concursados e passa a ser uma pessoa jurídica executando, né? Eu vou até dar um exemplinho aqui para não perder o gancho, porque eu não sei se vai desmembrar tão bem no final ali. Vamos supor que o município de Anguilar resolve extinguir o cargo de vigilante e resolve fazer a vigilância do município ali através de uma empresa terceirizada de segurança. Então, nesse caso, o agente público que vai prestar esse serviço de segurança vai ser uma pessoa jurídica na condição de agente público. Então, tudo se aplica na questão, tudo que na lei fala em agentes públicos é aplicado a essa pessoa jurídica que presta serviço de segurança, na pessoa do vigilante a qual que é vinculado a ela, certo? Então, assim, são pessoas físicas e eventualmente jurídicas que exercem alguma atividade estatal. Para a lei de improbidade administrativa, inclui todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na administração pública. Então, tudo isso acaba entrando no conceito de agentes públicos, né, para a questão de improbidade administrativa, tá certo? Os tipos, então, quais são os tipos de agentes públicos? Políticos ocupam os escalões mais altos e sua investidura ocorre mediante eleição, nomeação e designação. Por exemplo, presidente, ou todos aqueles que a gente vota, presidente, governador, prefeito e tudo mais, né, que são os eleitos, né? Ministros, que são nomeados pelos presidentes, senadores, que também são votados, deputados também são votados, e juízes, que aí não é o caso, nesse caso é um caso de nomeação, porque ele passou num concurso público para juiz, mas ele acaba sendo um agente político também considerado, tá? Administrativos são os diversos tipos de servidores públicos civis, estatutários ou seletistas, e militares, né? Então, esses são agentes públicos administrativos. Eles podem ser estatutários ou seletistas e também os militares. Também são considerados os agentes públicos administrativos, certo? Honoríficos, eles têm como características a transitoriedade e a ausência de remuneração.
por exemplo, os mesários eleitorais, os jurados do tribunal do júri. Aqueles que são chamados, você foi convocado para participar do tribunal do júri, você foi convocado para ser mesário nas eleições. Então, esse é um agente honorífico, ele é transitório, não vai ficar a vida toda exercendo isso, vai ser só um dia, 2 dias, um tempo determinado ali, de curto espaço de tempo, que ele vai exercer uma função de agente público na qualidade de agente público honorífico. Tá? Delegados. Agente público delegado é o que são os que executam determinada atividade, serviço ou obra mediante delegação do poder público. Por exemplo, os concessionários, que é, por exemplo, o pedágio ali, né? Existe a concessionária ali da rodovia, que vai cuidar da rodovia e vai cobrar um pedágio por isso. Esse é o exemplo de concessionários. Permissionários é quando uma empresa quer prestar um determinado serviço e depende da permissão do poder público para fazer. Então ele é um permissionário da forma delegado. Né? Peritos e tradutores, que também estão a serviço ali da justiça. Às vezes, por exemplo, um perito, um agente delegado perito, por exemplo, assim, surge lá um roubo, né, na administração pública, foi roubado uma obra de arte. E aí, dentro de um tempo, eles recuperam aquela obra de arte. Só que eles precisam saber se aquela obra de arte é mesmo verdadeira. E aí não tem nenhum servidor concursado que possa dizer se aquela obra de arte é verdadeira ou não. Então eles contratam um perito, na qualidade de agente público delegado, para ele dizer essa obra de arte é verdadeira ou não. Ele vai olhar lá com uma lupa e vai dizer, essa obra de arte é sim verdadeira. É um exemplo de perito na forma delegado, tá? E os tradutores também, por exemplo, tem lá um texto que é prova de um processo, alguma coisa judicial lá, e tá todo esse texto está todo escrito em, sei lá, em libanês, né? Uma língua árabe lá que ninguém conhece. Não tem nenhum servidor concursado, ninguém que diga o que está escrito naquele negócio, porque não pedia árabe no concurso e nenhum servidor concursado sabe árabe. Eu estou supondo, né, nesse caso. Aí ele vai ser um agente público delegado atuando como tradutor, certo? Existem outras formas de perito, existe perícia médica e tudo mais lá. E tem os tradutores também, pode ser de qualquer língua, não só do árabe, mas eu estou colocando assim só pequenos títulos de exemplo para que vocês possam memorizar de uma forma mais fácil. Perito, vocês lembram lá, como se fosse uma escultura antiga lá, uma obra de arte antiga, que o perito tem que dizer se a obra é verdadeira ou não. E um tradutor poderia ser então uma prova que está toda escrita em árabe, em libanês, sei lá o que, e aí depende de um tradutor dizer se aquele documento é verídico ou não, e o que está escrito nele. Tá certo? Credenciados. Eles podem praticar atividade específica ou representar a administração em determinado ato, mediante pagamento. Então, esse é o caso do agente credenciado. Vamos então nas características da administração pública. É executora, né? A administração pública ela é executora. A atividade de administração pública é de execução, presta serviços públicos e pratica atos administrativos através de seus órgãos e agentes. Ela não pratica atos políticos nem atos de governo. Obviamente, né, atos políticos e atos de governo são praticados pelos políticos, né? Então não é o caso da administração, que ela vai executar, apenas executar sem definir diretrizes do que vai ser feito. Tá certo? É instrumental, né? A administração pública não é um fim em si mesma, mas sim um instrumento do Estado para a promoção do desenvolvimento do país e do bem comum da sociedade. A administração ela vai ser apenas o martelo que vai ser utilizado pelo marceneiro. Ela não vai ser autodeterminada, né? É hierarquizada, o mais forte até o mais fraco, aquela história que a gente já comentou, né? E que há então a subordinação dos órgãos inferiores aos superiores. Possui competência limitada, a administração pública só possui poder para decidir e comandar a área de sua competência específica, estabelecida por lei dentro dos limites da atuação administrativa de seus órgãos e agentes. Então,
ela não pode extrapolar aquilo que a lei coloca como competência dela. Ela vai ter o poder, sim, para decidir, comandar a sua área de competência, mas não pode extrapolar isso. Tá certo? Tem responsabilidade técnica. Ao prestar serviços públicos e praticar atos administrativos, a administração pública obedece a normas jurídicas e técnicas. O desvio dessas normas invalidará o ato praticado e responsabilizará o agente que o praticou, né? Os agentes públicos são responsáveis pelos atos que praticam e estão sujeitos à prestação de contas perante a própria administração, os órgãos de controle e a sociedade. Então, a administração ela é responsável por aquilo que ela fez, por aquilo que ela faz. Então, ela possui responsabilidade técnica, certo? Eles têm, quando for prestar um serviço público ou quando for praticar qualquer ato, a administração vai ter que obedecer à legislação vigente, vai ter que fazer de acordo com normas técnicas que possam ser exigidas para aquela determinada coisa. Então, a administração ela tem responsabilidade técnica sobre aquilo que ela faz. Tá certo? Tem apenas poder administrativo, óbvio, né? A administração ela não tem poder político, mas apenas administrativo. As suas decisões elas se restringem a assuntos técnicos, financeiros e jurídicos. E todas as atividades administrativas submetem-se aos princípios e normas vigentes no ordenamento jurídico. Óbvio que a administração ela vai agir de acordo com aquilo que está escrito na lei, não vai ficar inventando modinha, né? E assim... as decisões da administração elas vão ter apenas cunho técnico, tipo assim, como fazer tal coisa. Eles não vão entrar no mérito assim, ó, será que tal coisa precisa mesmo ser feita? Não, se falaram que é para fazer, é para fazer. Eles só vão ficar pensando, poxa, de que jeito que nós vamos fazer isso? E aí vão quebrar a cabeça ali para descobrir a maneira de fazer. Mas que tem que ser feito porque o governo já falou que tem que ser feito. E a administração ela é apenas ferramenta e ela vai ter que obedecer e fazer aquilo que o governo determinou. Tá certo? É dependente, então a função administrativa consiste em implementar as decisões tomadas pelo governo, mais uma vez, né, pelo legislativo ou pelo judiciário. A administração pública, portanto, é uma atividade dependente e vinculada às decisões e opções do governo, dos poderes e dos demais órgãos que detêm competência legal para fiscalização e controle de sua atuação. Então, o que está dizendo nessa situação aqui? É dependente, claro, quem toma as decisões é o governo e a administração apenas executa. Então ela é dependente, ela não é autogovernada, gente. Eu já falei isso várias vezes, é bom que vai entrar na tua mente. Porque a administração, ela não se governa, ela simplesmente obedece ao governo. O governo manda, a administração acha um jeito de fazer, certo? É neutra, a administração pública deve tratar a todos igualmente. Como parte da estrutura do Estado, perseguindo o bem comum da coletividade, não lhe é permitido afastar-se desse fim pretendido pelo Estado e expresso pelas normas e princípios vigentes. Então, ela não vai ser parcial em relação a duas pessoas diferentes, por exemplo. Ela vai ser neutra, ela não vai optar por um ou por outro, né? E também ela não vai ter o poder, o caráter decisório de dizer quais as coisas que vão ser feitas, como já comentei. Ela é neutra, ela não tem aquele poder de escolher lados, isso é independente. Se um servidor ele é afiliado ao PSDB e o prefeito que é do PT, por exemplo, manda ele fazer alguma coisa, ele não tem querer tomar partido e dizer não vou fazer porque eu me recuso a executar a tua política. Não, ele não tem esse poder, viu, pessoal? Então, assim, ó, o agente público, ele pode e deve se negar a fazer uma coisa que seja contra a lei. Agora, se uma coisa está dentro da lei e o governo mandou fazer, a administração simplesmente executa sem questionar. Tá certo? Princípios basilares do regime jurídico administrativo. Indisponibilidade do interesse público, porque o interesse público está acima de qualquer coisa e não tem como tu abrir mão dele por uns minutinhos e para fazer determinada coisa, não. Isso, o interesse público está sempre indisponível, ele é a basilar de tudo, né, a base de tudo. E a supremacia do interesse público sobre o privado. Claro, se um cara resolve abrir uma lanchonete no meio da rua interrompendo o fluxo de veículos,
Eu estou dando um exemplo bem ridículo, mas é só para vocês pararem para pensar. Supremacia do interesse público sobre o privado. Se um cara resolve abrir uma lanchonete, bota um trailer trancando a rua, dizendo agora essa rua aqui vai ser o meu point e eu vou ser o dono desse trailer aqui, agora não passa mais carro. Está acontecendo claramente uma coisa em que o interesse privado desse cara da lanchonete ali está sendo superior ao interesse público das pessoas que querem transitar ali na rua com seus veículos, né? Já que é uma rua e a rua é pública, aquela história toda, não poderia fazer isso. Então, a supremacia do interesse público sobre o privado é o que vai determinar muitas coisas, inclusive essa situação, né, de que uma pessoa não pode simplesmente utilizar uma coisa que é pública ao seu bel prazer para aumentar a sua renda ou melhorar o seu bem-estar. A supremacia do interesse público sobre o privado é justamente isso, tá? Legalidade. Os princípios da administração, agora vamos falar um pouco de cada um deles. Legalidade. O administrador público somente pode fazer aquilo que a lei permite ou autoriza, e nos limites dessa autorização. A legalidade da ação não está resumida na ausência de oposição à lei, mas pressupõe a autorização dela como condição de sua ação, uma vez que o sistema legal constitui fundamento jurídico de toda ação administrativa. Ou seja, um cidadão qualquer, que não seja da administração pública, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Agora, o servidor público, o agente público, a administração pública em si, ela só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei permite. Ela não pode simplesmente sair fazendo coisas que não estão determinadas em lei. E não pode. Esse é o princípio da legalidade. Tem que obedecer à lei sobre todas as coisas. Então não pode, daqui a pouco, o agente público começar a fazer coisas que não estão ali previstas na lei ou que estão proibidas pela lei. Não pode. Agora, claro, a diferença é essa. O cidadão, não agente público, ele sim pode fazer tudo que a lei não proíbe. Agora, na administração pública, só se pode fazer aquilo que a lei determina ou aquilo que a lei autoriza. Tá certo? Esse é o princípio da legalidade. O próximo é a impessoalidade. Estamos formando o LIMP, né? Aquela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP, né? Isso é tão corriqueiro hoje em dia que ele já não tem caído mais em prova. Mas vamos para o nosso segundo princípio, que é a impessoalidade, e vamos explicar o que é a impessoalidade. Impessoalidade já está vendo que é uma coisa que não é pessoal, né? Então vamos lá. Faz com que o administrador seja um executor do ato que serve de veículo de manifestação da vontade estatal. Portanto, as realizações administrativo-governamentais não são do agente público, mas sim da entidade pública em nome da qual atuou. O agente público, ao praticar o ato, deve ser imparcial, buscar somente o fim público pretendido pela lei, sem privilégios ou discriminações de qualquer natureza. Impessoalidade, então, é o seguinte. A impessoalidade ela tem duas questões importantes sobre a impessoalidade. Quando um agente só faz determinada coisa em nome da administração, ele não está fazendo, não é ele, José da Silva, que está fazendo determinada coisa. É a Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, a Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, ou qualquer órgão ao qual ele esteja vinculado, que está executando aquela coisa. Ele não é a pessoa executora, porque os atos administrativos eles são impessoais. Ao mesmo tempo, o agente público ele tem que praticar esse ato ele sendo imparcial, ou seja, ele não pode beneficiar um parente, não pode beneficiar um amigo, não pode prejudicar um inimigo, né? Isso tudo fere o princípio da impessoalidade, que poderia também ser chamado de imparcialidade, né, e tudo mais. Essa impessoalidade significa que não vai agir em nome da tua pessoa e não vai em nome também da tua opinião pessoal prejudicar ou beneficiar alguém. Então isso é o princípio da impessoalidade. Os atos precisam ser impessoais. Certo? Moralidade, então,
É a partir dela que o Estado define o desempenho da função administrativa, segundo uma ordem ética acordada com os valores sociais prevalecentes e voltada à realização dos seus fins. Exige do servidor público o elemento ético de sua conduta. Olha essa frase aqui, viu? Exige do servidor público o elemento ético de sua conduta. Assim não terá de decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Uma pergunta que eu faço para vocês pensem aí um pouquinho. Se um servidor que tem tempo hábil suficiente para emitir, vamos supor que o serviço de um servidor seja emitir ofícios, tá? Se ele tem tempo hábil em um dia para emitir 50 ofícios por dia, e ele fica o expediente inteiro para, ao invés de emitir 50 ofícios, emitir apenas 5. Ele fez alguma coisa ilegal? Não. Né? Não fez nada ilegal. Trabalhou com lentidão excessiva e tudo mais. Foi indo devagarinho, mas não tem nada, nenhuma lei que tu possa dizer assim, poxa, tu infringiu uma lei trabalhando devagar. Não, qual lei? Lei da tartaruga? Não existe, pessoal. Então, assim, ó, essa é questão moral, uma questão ética, uma questão assim que se tu for ver, se for analisar os bons costumes e tudo mais, o cara vai trabalhar com presteza, vai fazer o melhor possível. Então, claro, se ele tem tempo hábil para fazer 50 ofícios e fez 40, tudo bem, né? De repente um ou outro era mais complicado ali e tudo, mas quando tu chega numa situação assim que tu poderia fazer 50 e faz 5, faz 10, aí já começa a ficar com aquela ponta assim de descaso. Então isso fere o princípio moral. Entre outras coisas, né? Por exemplo, dar um beijo na boca de uma outra... um servidor dá um beijo na boca de uma servidora no horário de serviço. Tá, fala lá que uma das coisas que podem causar até a demissão do servidor seria a conduta escandalosa. Mas será que um beijo pode ser uma conduta escandalosa? Então, assim, tem coisas que não são contra a lei, mas que não é legal, entendeu? Melhor evitar. Aí, pô, o cara vai chegar lá numa... Não existe nenhuma lei que diga, mas o cara chega no ambiente de trabalho de calção e regata. Aí a pessoa vai dizer, poxa, cara, tu tá vestido desse jeito para trabalhar no órgão público? Daí ele vai falar, não tem nenhuma lei que diga que eu não posso, sabe? Mas tem certas coisas assim que, pô, é questão moral, né? Não é questão da lei, é questão da moralidade mesmo, né? Então, essa moralidade é aquilo que muitas vezes não está na lei, mas que não é legal de fazer, entendeu? É melhor não fazer, né? Tu vai estar ferindo princípios administrativos ali de forma desnecessária. E tem casos, é claro, né, do princípio da moralidade que vai ser mais graves, que vão ser coisas que realmente vai culminar até a legalidade com a moralidade. O princípio, a ilegalidade com a imoralidade pode acontecer. Mas, em geral, elas não se confundem porque podem ser coisas totalmente distintas, tá? Então esse é o princípio da moralidade. Vamos para o próximo. O princípio da publicidade. Os atos administrativos, normativos e judiciais devem ser publicados para produzirem efeitos externos. A divulgação oficial dos atos administrativos constitui requisito de eficácia e moralidade do ato administrativo, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. É o dever de manter a transparência do poder público, dando conhecimento dos atos e iniciando a produção de seus efeitos. Ou seja, do que adianta aprovar uma lei se não publicar ela no Diário Oficial, se não imprimir ela, colocar no mural lá da prefeitura? Não vai adiantar de nada porque não foi dada a publicidade. A pessoa pode vir a recorrer e dizer, eu não estava ciente da lei porque não foi publicado, né? Então, publicidade dos editais, de leis, de portarias, de decretos, tudo isso tem que ser publicizado, tem que ser colocado para a população. E dentro desse princípio da publicidade, recentemente surgiu a Lei da Transparência, que começou em 2011, 2012, por ali, a Lei da Transparência, que obriga os órgãos públicos a fornecer várias informações que antes eram omitidas do público em geral.
Hoje em dia tu consegue ver, através da lei da transparência, tu consegue ver nos portais dos municípios quanto o município arrecada, quanto gastou em saúde, quanto gastou em educação e folha de pagamento dos seus servidores, por exemplo. Então tudo isso é o princípio da publicidade que foi ratificado, que foi reforçado pela lei da transparência, que é recente, certo? A eficiência, que é o mais recente, né, que veio em emenda constitucional, ele não surgiu na Constituição de 88, ele veio depois, né? O princípio da eficiência ele requer direcionamento da atividade dos serviços públicos à efetividade do bem comum. Esse princípio impõe à administração a persecução do bem comum e a adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social. Ou seja, procurar fazer tudo o que precisa ser feito de forma eficiente. Não apenas fazer, mas fazer com excelência, fazer com eficiência. Esse é o princípio da eficiência, que é o mais tranquilo de se entender numa boa, que é o que a gente busca a cada dia mais aperfeiçoar e fazer com que o serviço seja feito da melhor forma possível, utilizando o mínimo de recursos e tudo mais. Certo? Agora a gente vai falar aqui da organização da administração pública brasileira. Compreende a criação de órgãos e entidades, a sua estruturação, eventuais alterações e extinções, as atribuições de competências administrativas aos órgãos e entidades e a criação ou extinção de cargos ou funções. Organizar a administração significa organizar todo o seu aparato, estrutura e recursos, órgãos e agentes, serviços e atividades e competências, né? A estrutura organizacional corresponde ao modo pelo qual a autoridade é distribuída, as atividades são divididas e organizadas e o sistema de comunicação é estabelecido. Então, isso tudo é organizar a administração e a estrutura organizacional, certo? Componentes essenciais da estrutura organizacional, quais são? Quais são? Sistema de autoridade, é o poder concedido pela organização aos seus agentes para que possam desempenhar suas funções. O sistema de atividade, distribuição das atividades entre os membros da organização de todos os níveis. Sistema de comunicação é a forma pela qual as informações necessárias ao funcionamento da estrutura organizacional são transmitidas a todos os interessados. Então, o sistema de autoridade é o poder, o sistema de atividade é a distribuição de atividades e a comunicação é a forma pela qual as informações vão ser transmitidas. Tá certo? A determinação da estrutura adequada de autoridade, de atividade e de comunicação dependerá da natureza da instituição, dos serviços que ela presta, da cultura organizacional existente e da estratégia escolhida. Então vai depender de tudo isso para determinar a estrutura adequada, né, de uma organização. Certo? O presidente da República, agora vamos falar do presidente da República, o que ele faz, né? Ele desempenha as funções de chefe de Estado e chefe de governo, né, porque é uma república presidencialista, então ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. É a maior autoridade administrativa, sendo diretamente auxiliado pelos ministros de Estado. Então, a Dilma, né, com os seus ministros. A organização da administração pública vai falar, então, a criação e extinção de ministérios, órgãos e autarquias deverá ocorrer mediante lei de iniciativa privativa do presidente da República e aprovada pelo Congresso Nacional. Então, para criar ou extinguir ministérios, órgãos e autarquias, eles gostam de perguntar isso em prova, tá? A criação e extinção de ministérios e órgãos e autarquias só pode ser feita por lei de iniciativa do presidente da República, tá? Eles podem falar que pode ser de iniciativa do Senado, do Congresso Nacional, então memoriza isso, que a criação e extinção de ministérios, órgãos e autarquias só pode ser por lei de iniciativa da Dilma, tá? A instituição de fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista depende de 3 situações: autorização do Congresso Nacional mediante lei de iniciativa privativa do presidente da República, da Dilma de novo, decreto do Poder Executivo de instituição e registro registro no órgão competente, seria, né? Registro no registro competente.
A criação, extinção e transformação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica deverá ocorrer mediante lei de iniciativa privativa do Presidente da República e aprovada pelo Congresso Nacional também. A extinção de cargos e funções vagos ocorre diretamente por meio de decreto, pois se trata de competência privativa do Presidente da República. E, por fim, a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, ocorre diretamente por meio de decreto, pois se trata de competência privativa do Presidente da República. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui foi a parte 2, tá? Vamos depois, agora em seguida, com a parte 3. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado!